Olá, alunos do Cotuca. Eu preparei para vocês uma aula sobre propagação de calor, mas a ideia é nessa aula eu estar falando sobre fluxo de calor. Eu já havia conversado com vocês em sala sobre o que é calor. Isso é calor, é energia térmica ou é energia em movimento. Para que haja essa energia em movimento, é necessário que exista diferença de temperatura. Eu comentei com vocês em sala de aula que temperatura era agitação de partículas. Quanto mais agitadas as partículas estavam, maior era a temperatura. Falamos de escalas termométricas e também falamos de dilatação térmica, dilatação de sólidos, dilatação de líquidos. E essas dilatações que nós falamos, elas podiam ser linear, superficial ou volumétrica. Eu pedi para vocês uma pesquisa sobre propagação de calor. E na aula de hoje, o meu assunto principal é fluxo de calor. Mas para poder falar de fluxo de calor, eu vou retomar um pouquinho o assunto propagação de calor. O que nós sabemos? Nós sabemos que o calor ele é capaz de se propagar de três maneiras: por condução, por convecção e por irradiação. Então, eu posso transmitir calor de um corpo para o outro através dessas três formas de propagação de calor. A condução, ela é um processo que a gente diz que ele é característico dos sólidos, mas ele também acontece nos fluidos, porém, não é uma maneira tão eficiente de eu transmitir calor. A convecção, ela é um processo que é característico dos fluidos. Eu não consigo processo de propagação de calor por convecção em sólidos. E a irradiação é o único processo de propagação de calor onde eu não necessito de um meio material para que o calor seja transmitido de um corpo para o outro. No caso da condução, o que a gente observa nessa situação? Eu tenho aqui um corpo sólido, que é uma barra, e numa das extremidades eu estou colocando uma chama, uma vela. Eu estou produzindo uma diferença de temperatura entre essas duas extremidades. Quando eu forneço energia para a extremidade da esquerda, o que eu observo quando eu forneço energia para a extremidade da esquerda? Que a agitação dessas partículas, dessas moléculas, começa a aumentar. Então, a princípio, elas não têm muita agitação. À medida que eu vou fornecendo energia térmica, a energia cinética delas vai aumentando, a oscilação delas aumenta, portanto, a temperatura aumenta também. Aqui eu tenho uma representação de um esqueminha de como seria o comportamento dessas moléculas. Então, é como se entre elas existisse aqui pequenas molinhas, e quando eu começo a aumentar a amplitude de vibração de uma delas, essa vibração consegue ser transmitida para as partículas que estão ao lado, até que a energia vai sendo transferida de uma para outra. Não existem essas molinhas, isso é apenas uma representação para a gente entender melhor o que acontece. Então, no processo de transmissão de calor por condução, o que a gente sabe? Que a energia térmica ela é transferida sempre de uma partícula para outra. E para que ela exista, eu preciso de uma diferença de temperatura entre as duas extremidades. Ela não ocorre no vácuo, exatamente por quê? Porque ela precisa de partículas para que o calor, a energia térmica, seja transmitida. Uma figura comum que aparece para essa situação está aqui representada com uma barra, uma chama e uma pessoa com uma luva. Na verdade, aqui nós temos três processos de propagação ocorrendo. Mas o que ele quer chamar a atenção aqui é que essa pessoa está com a luva por um motivo bem simples. A energia térmica que começa a ser transmitida para essa parte da barra que está ligada próximo aqui à chama, ela vai sendo transferida, essa energia térmica, de partícula para partícula, de molécula para molécula ou de íon para íon, até chegar na outra extremidade, fazendo com que essa outra extremidade também tenha uma elevação da sua temperatura. Isso é, aquece a mão da pessoa também. E aí, se essa pessoa não estiver usando uma luva, que é um isolante térmico, ela irá queimar a mão. Então, nós temos alguns materiais que são bons condutores e outros materiais que são
péssimos condutores. Isto é, dependendo de como essas partículas, essas moléculas, esses íons estão ligados entre si, eu vou conduzir calor rapidamente ou eu vou demorar muito tempo para conduzir essa energia de uma extremidade para outra. Quando a energia vai rapidamente de uma extremidade para outra, nós dizemos então que esses materiais são bons condutores. Quando ela demora muito tempo para fazer isso, nós chamamos esses materiais de maus condutores e até de isolantes térmicos, quando eles não permitem que a energia realmente vá de um lado para o outro. No caso da convecção de calor, o que acontece na convecção de calor? Nós temos um fluido se deslocando o tempo todo. Então, nessa minha simulação de convecção de calor, o que eu tenho? Eu tenho uma chama aquecendo uma base, portanto, aqui eu tenho irradiação, eu tenho aqui em volta convecção também, mas essa superfície aqui, ela está sendo aquecida. E ao ser aquecida, ela consegue transmitir energia térmica para esse recipiente que está aqui em cima. Quem recebe essa energia térmica primeiro são as partículas que estão na parte inferior. Ao receber energia térmica primeiro, elas aumentam a amplitude de oscilação delas. Ao aumentar a amplitude de oscilação, automaticamente aumenta o volume. Isso é, eu aumentei a agitação, eu aumentei a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu tenho uma dilatação, um aumento do volume. Nós sabemos que densidade é a relação entre massa e volume. Se nós aumentamos o volume, a densidade diminui. A densidade diminuindo, o líquido que está aqui embaixo vai subir, empurrando o líquido que está na parte superior para baixo. O líquido que estava aqui em cima, ele não estava na mesma temperatura que o líquido aqui de baixo. Portanto, o que eu posso observar aqui também, que se aqui em cima não tem a mesma temperatura aqui embaixo, então não consigo visualizar, mas o volume aqui deve ser um tantinho menor, porque a densidade aqui em cima vai ser maior. E se a densidade é maior, o líquido que está na parte superior também vai descer. Então, o líquido menos denso sobe e o líquido mais denso desce. Desce para ser aquecido. Aqueceu, ele sobe de novo. E aí nós temos o que nós chamamos de tais correntes de convecção. Então, as correntes de convecção nada mais são do que uma troca de posição de algumas porções desse material. Tá? O que tem maior temperatura, ele ocupa um volume maior, ele tem, portanto, uma densidade menor e ele vai subir. O que tem uma temperatura mais baixa, ocupa um volume maior, portanto, um volume menor, perdão. Ao ocupar um volume menor, a densidade dele é que é maior, densidade é massa sobre volume. Então, se o volume aqui em cima é menor, a densidade é maior, ele desce. Essas correntes de convecção, elas não são só observadas na água. Tem outras situações que ela ocorre. E vocês já viram isso quando vocês foram fazer a pesquisa de vocês. Ocorre na água, quando está sendo aquecida, aumenta a temperatura, aumenta o volume, diminui a densidade, ele sobe. A água que está aqui em cima tem temperatura mais baixa, volume menor, portanto a densidade é maior, ela desce. Isso acontece na geladeira. Aqui embaixo eu tenho um motor mais próximo dos alimentos que são os vegetais, as frutas. Portanto, a temperatura aqui embaixo é mais alta, temperatura mais alta, volume maior, densidade do ar que está aqui dentro é menor, sobe. O ar sobe. Aqui em cima eu tenho temperaturas mais baixas, portanto, volume menor, densidade maior, o ar que está aqui em cima desce. Na atmosfera, isso também acontece. O ar aquecido, ele tem temperatura maior, ocupa um volume maior, portanto, a densidade é menor, ele vai subir. Quando a gente pensa nos freezers horizontais que ficam lá no supermercado, os freezers pequenos, eles nem precisam ser fechados. Por quê? Porque o ar frio já está lá embaixo, o ar frio não sobe. O que sobe é sempre o ar quente. O outro processo que vocês já ouviram falar de propagação de calor é a tal da irradiação. E o que acontece na irradiação? Na irradiação, o calor ele é transmitido por meio de ondas eletromagnéticas. Isso é uma oscilação de um campo elétrico com uma oscilação de um campo magnético.
Nós já vimos que uma onda tem uma amplitude, uma onda tem uma frequência, né? Amplitude é a altura dela. Ela tem uma frequência, que é o número de ondas que a gente tem durante um certo intervalo de tempo, e ela tem um comprimento de onda. Todas essas são as características de uma onda. A onda eletromagnética, ela nada mais é do que a oscilação de dois campos. Quando eu tenho uma onda passando por uma partícula, uma onda passando por uma molécula, onda é transporte de energia. O que acontece com essa energia da onda quando passa por uma molécula e uma partícula? Faz com que essa molécula, essa partícula, que estava inicialmente parada, ao chegar à onda, ela passa a subir e descer. Vem outra onda, ela sobe e desce. Vem outra onda, ela sobe e desce. E isso faz com que as partículas adquiram uma oscilação. E ao estar oscilando, ela está aumentando de temperatura, e ao aumentar de temperatura, a gente diz, portanto, que ela está recebendo calor, ela está recebendo energia térmica. Então, a irradiação é o único processo que eu não preciso de um material para a onda se propagar, porque a gente sabe que essa onda aqui, ela é capaz de se propagar no vácuo. Então, esses são os 3 processos de propagação de calor. O que me interessa na aula de hoje é falar sobre o fluxo de calor. Aqui nessa minha simulação, novamente, eu tenho uma barra, só que agora essa barra está representada apenas por bolinhas. E o que eu observo nessa minha simulação? Deixa eu ver se eu consigo dar um start aqui. Não vai querer mexer meu mouse. Mas, a princípio, elas estavam todas azuis. Quando eu não tenho a chama, tá tudo azulzinho. E por que fica tudo azulzinho? Porque está tudo na mesma temperatura, olha lá, ó, tudo azulzinho, tudo na mesma temperatura. À medida que a chama começa a fornecer energia para essas partículas que estão aqui próximas, a temperatura delas começa a aumentar. E essa oscilação delas começa a aumentar, né? A temperatura aumenta. E aí, essa oscilação aumentando, ela começa a transferir energia para a partícula que está do lado. E essas vão transferindo para a que estão do lado. O que acontece com essa minha barra? Cada ponto dessa minha barra está numa temperatura diferente. Para que exista a condução de calor, eu preciso que essas duas extremidades estejam com temperaturas diferentes. Tá, mas o que é então esse fluxo de calor? Fluxo de calor, por definição, nada mais é do que a quantidade de energia térmica, que a gente chama de quantidade de calor, que vai atravessar essa barra, que vai ser transferida por essa barra durante um certo intervalo de tempo. Se passar uma grande quantidade de calor nessa barra, eu vou ter um grande fluxo de calor. Se passar uma pequena quantidade de calor por essa barra, eu vou ter um pequeno fluxo de calor. Então, o fluxo de calor está relacionado com a quantidade de energia térmica que eu quero transferir nesta barra, certo? Porém, o fluxo de calor também está relacionado com o tempo que essa energia térmica vai demorar para ir de uma extremidade até a outra. Se a energia térmica demora muito tempo para ir de uma extremidade até a outra, o fluxo de calor é pequeno. Se a energia térmica vai de uma extremidade até a outra num curto intervalo de tempo, isso significa que eu tenho um grande fluxo de calor nessa minha barra. Portanto, eu consigo escrever uma expressão para fluxo de calor, que nada mais é do que a quantidade de energia térmica que atravessa a barra, quantidade de calor, por unidade de tempo. Tá? Unidade do fluxo de calor. Se a energia térmica estiver em joules e o tempo estiver em segundos, joules por segundo. Se aqui a quantidade de calor, essa quantidade de energia térmica, estiver em calorias e o intervalo de tempo em segundos, eu vou dizer, portanto, que está em calorias por segundo a unidade do fluxo de calor. Quanto mais calor atravessa a barra, quanto mais energia térmica atravessa a barra, maior é o fluxo de calor. Então, isso aqui está diretamente ligado. Então, é bem proporcional. Agora, quanto mais tempo a energia térmica demora para ir de um lado para o outro, menor é o fluxo de calor. Então, vejam, a variação do tempo, o intervalo do tempo é inversamente proporcional ao fluxo de calor. Mas o fluxo de calor, ele depende de outras grandezas também. Que outras grandezas seriam essas? Aqui eu estou representando a barra, o fluxo de calor
indo da maior temperatura para a menor temperatura. O calor sempre vai de temperatura maior para temperatura menor. Extremidades com temperaturas diferentes. O que tem mais energia térmica, transfere energia térmica para onde eu tenho menos energia térmica. Se fosse eletricidade, eu diria que aqui existia uma diferença de potencial. Se fosse eletricidade, eu diria que por aqui estaria passando uma corrente elétrica. Mas não é eletricidade. O que eu tenho aqui não é uma diferença de potencial, é uma diferença de temperatura. O que vai passar por essa barra não é uma corrente elétrica. O que vai passar por essa barra é uma energia térmica. É um fluxo de calor. Quanto maior for o comprimento dessa barra, mais tempo a energia térmica demora para ir de uma extremidade até a outra. Portanto, quanto maior a espessura dessa barra, maior o tempo, portanto, menor o fluxo. O fluxo de calor depende dessa área aqui, que nós chamamos de área da seção transversal. É essa área que nós vamos dizer que está recebendo a energia térmica. Quanto maior for esta área, mais quantidade de energia térmica eu vou conseguir transmitir de uma extremidade para outra. Imaginem na seguinte situação: quando é inverno, você fica com seu corpo encolhido. Por qual motivo? Você quer diminuir a área do seu corpo de contato com o ar. Por quê? Porque você quer se proteger, você não quer perder energia térmica para o ambiente. Quando estamos na época do verão, onde nós temos temperaturas mais elevadas no ambiente, normalmente nós andamos mais relaxados, né? Braços mais abertos, corpo mais espalhado. Por qual motivo? Porque nós queremos aumentar a área de contato entre o nosso corpo e o ambiente, para transferir energia de um para o outro. Então, quanto maior for essa área, mais eu consigo transmitir energia de um lado para o outro. Então, o fluxo de calor está relacionado com essa área da seção transversal. Ele está inversamente com a espessura, porque quanto maior isto for, mais tempo, menor o fluxo. E aí eu sei que quanto maior esta área, mais rápido a energia térmica vai de um lado para o outro. Ela tem mais espaço para ir de um lado para o outro. Quanto maior for a diferença de temperatura, isso significa que mais energia térmica vai sair de uma extremidade para chegar na outra. Portanto, maior a quantidade de energia térmica, maior é o fluxo de calor, ok? Então, eu consigo escrever uma outra expressão para o fluxo de calor. Que outra expressão é essa? Quanto maior a área da seção transversal, quanto maior essa área, maior o fluxo. Então, área e fluxo estão diretamente relacionados. Quanto maior for a diferença de temperatura, maior for essa diferença de temperatura, maior é o fluxo de calor, porque maior é a quantidade de energia térmica que está sendo transferida. Quanto maior for essa espessura, mais tempo a energia térmica leva para ir de uma extremidade até a outra. Portanto, é menor o fluxo de calor. Quanto maior o comprimento ou a espessura, menor vai ser o fluxo. Mas aparece para nós aqui na expressão uma letrinha que eu ainda não falei com vocês, que é a tal da condutibilidade térmica. O que vem a ser essa condutibilidade térmica? Ela é um número, na verdade, que está relacionado com o tipo de material que eu estou usando para transmitir a energia de uma extremidade para outra. Lembram-se que eu disse na condução que existem materiais que são bons condutores e existem materiais que não são bons condutores, que são até conhecidos como isolantes. Quanto melhor conduzir a energia térmica, mais condutibilidade eu vou ter aqui. Então, eu tenho a letrinha K representando o material que eu estou usando. Isso é, quanto maior for este K, quanto maior for a condutibilidade térmica, mais energia térmica eu consigo levar de uma extremidade para outra. É o caso dos metais.
Quanto menor for este K, menor é a condutibilidade térmica. Isso é, menos energia térmica eu consigo transmitir de uma extremidade para outra. E aí eu tenho alguns materiais que não são tão bons condutores, né? Que são maus condutores de energia. Tenho até os que são isolantes, mas aqui a gente vai falar dos que não são tão bons condutores, os maus condutores de energia térmica. Portanto, eu tenho uma expressão para o fluxo de calor, que é condutibilidade térmica, área da seção transversal, diferença de temperatura, aqui é sempre a temperatura maior, menos a temperatura menor, eu não vou ter fluxo negativo, e aqui eu tenho a espessura ou comprimento. Unidade dessas coisas todas. Fluxo de calor, como eu comentei, pode ser em joules por segundo, em calorias por segundo, em calorias por minuto, depende das unidades que eu estiver trabalhando, energia térmica e tempo. A área dessa seção, ela pode ser dada em metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. A espessura, a largura, ou se vocês quiserem, a distância entre as duas extremidades dessa barra, eu posso dar em metros, centímetros ou milímetros. Temperatura em graus Celsius, graus Fahrenheit ou Kelvin. Ou ainda uma outra unidade não convencional. O tempo no sistema internacional em segundos, mas poderia ser em minutos, horas, tá? Que unidade tem esse K? Esse K vai ter uma unidade bem feia, olha. Da onde vem essa unidade do K? Vamos imaginar que isso aqui esteja em joules por segundo. A área, que está em metros quadrados, está aqui multiplicando. Eu posso pegar essa área que está em metros quadrados, isso aqui é uma distância, também está em metros. Eu consigo simplificar 1 metro quadrado aqui de cima com 1 de baixo. Então, isso aqui vai ficar 1 metro só. Esse metro que vai sobrar aqui para mim, multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 1 joule por segundo aqui, 1 metro daqui que sobrou, que eu cancelei, metro daqui eu levo para o outro lado. O grau Celsius daqui, eu levo para o outro lado também. Então, olha a unidade feia do K. Joule por segundo, metro, grau Celsius. Ou ainda, calorias por segundo, centímetros, grau Celsius. Eu aconselho a resolução dos exercícios vocês não mexerem na unidade do K. Verifiquem que unidade está o K. Está em graus Celsius? Então, deixem essas temperaturas aqui em graus Celsius. Olhem a unidade do K. O K está em metros, vocês vão deixar o comprimento em metros, espessura em metros e a área em metros quadrados. O tempo aparece no problema em horas, converte esse tempo para segundos, se o K estiver em segundos. E aí vai depender muito do enunciado do exercício que vocês tiverem. Portanto, eu tenho duas expressões para o fluxo de calor. Quantidade de energia por intervalo de tempo ou condutibilidade térmica, vezes a área da seção transversal, vezes a diferença de temperatura, tudo isso dividido pela espessura ou distância entre as duas extremidades. Se eu quiser, eu posso dizer que a quantidade de energia térmica por intervalo de tempo é igual a tudo isso daqui. Um exemplo para fazer com vocês. O que esse exemplo me diz? Uma pessoa dorme sob um cobertor de 2,5 centímetros de espessura e de condutibilidade térmica 3,3 vezes 10 elevado a menos 2 joule por metro segundo grau Celsius. Sua pele está a 33 graus Celsius e o ambiente está a 0 graus Celsius. Determine a quantidade de calor transmitida pelo cobertor durante 1 hora por metro quadrado de superfície. Desculpa, teve um errinho de digitação, esse D tinha que ser maiúsculo. Nessa situação, para começar a resolver esses exercícios, eu vou separar os dados, tá? Para entender o que eu tenho. Então, eu sei que existe um cobertor de 2,5 centímetros de espessura. Então, eu sei a largura, o quanto ele é largo nessa situação, né? Então, eu tenho uns 2,5 centímetros de espessura do cobertor. Condutibilidade térmica é o K. Eu sei que a pele da pessoa está a 33 e o ambiente está a 0 graus Celsius. Então, eu tenho duas temperaturas. Eu tenho uma diferença de temperatura aqui. Portanto, eu vou ter calor sendo transmitido pelo cobertor.
Eu não posso imaginar que seja muito calor, né? Mas vai energia térmica do corpo da pessoa para o ambiente. Determine a quantidade de calor, então eu quero saber a energia térmica transmitida pelo cobertor durante um intervalo de tempo de 1 hora. Por quanto de área de superfície do cobertor? Para cada 1 metro da superfície desse cobertor. Então, separando os dados do problema, o que eu tenho? Eu tenho a espessura, que é o L, eu tenho a condutibilidade térmica, que é o K, eu tenho uma das temperaturas, 33, a outra 0. Portanto, eu tenho uma diferença de temperatura. 33 menos 0, temperatura maior, menos a temperatura menor. Sempre eu faço isso. O problema quer saber a quantidade de calor transmitida. Quantidade de calor era o que eu representava pela letrinha Q. Durante um intervalo de tempo de 1 hora, eu já converti para segundos. Por que eu fiz essa conversão para segundos? Olha, a unidade do K está em segundos. Ele também quer por unidade de área, como 1 metro quadrado. Eu vou precisar converter também esses centímetros para metros, para poder resolver o exercício. E como é que eu vou resolver esse exercício? Eu tenho uma expressão de fluxo de calor, que me dá que o fluxo de calor é a quantidade de calor transmitida por intervalo de tempo. E eu tenho uma outra expressão que me diz que o fluxo de calor é a condutibilidade térmica vezes a área, vezes a diferença de temperatura, dividida pela espessura. Eu vou unir as duas equações. Portanto, eu tenho que o fluxo de calor é a quantidade de calor por unidade de tempo, por intervalo de tempo. E aqui eu tenho todas as outras grandezas físicas que aparecem no enunciado do meu exercício. Substituindo os valores na minha expressão, eu fiquei com quantidade de calor dividido por 3.600, tempo em segundos, igual, no lugar do K, os 3,3 vezes 10 a menos 2. No lugar da área, 1, que eu deixei em metros quadrados, porque o K estava em metros. Diferença de temperatura, os 33. No lugar da espessura do cobertor, eu coloquei um 2,5 vezes 10 a menos 2. Da onde veio esse 10 a menos 2? Eu converti de centímetros para metros, porque o meu K estava em metros. 3.600 está dividindo, eu levo para o outro lado multiplicando, então eu vou fazer 3,3 vezes 10 a menos 2, vezes 1, vezes 33, dividido por 3.600, dividido por 2,5 vezes 10 a menos 2. E vou achar como resposta uma quantidade de energia térmica de 1,568 vezes 10 elevado à quinta joule. Como é que eu sei que isso aqui está em joule? Porque aparece aqui no K como unidade de calor, unidade de energia térmica, a grandeza joule. Isso tem uma quantidade de calor muito grande? Não. Se eu converter isto aqui para calorias, que é uma unidade mais comum para vocês, porque calorias até faz um pouco mais parte do nosso dia a dia, nós vamos ver que a quantidade de energia que aparece aqui não se aproxima à quantidade de energia proveniente em uma maçã, em termos de quantidade de calorias. Então, isso aqui é muito baixo, né? Uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 4,2, eu vou ver que não vai dar uma quantidade de calorias muito grande. Você vai falar, Glaucia, mas vai dar alguma coisa da ordem de 1.000 calorias. Tá, mas uma maçã tem aproximadamente 70.000 calorias, 70 quilocalorias, né? Então, vocês vão ver que essa quantidade de energia aqui não é muito grande, quando convertida para calorias, tá? E também não pode ser muito grande, isso aqui é pouca energia. Tem que ser pouca energia, afinal de contas, eu estou falando de um cobertor, tá? O enunciado é meio estranho, porque uma pessoa com uma pele a 33 graus Celsius, nossa, essa pessoa tá aí quase com hipotermia, tá morrendo, né? Um ambiente a 0, temperatura muito baixa, o cobertor tem que isolar essa pessoa, o cobertor não pode transmitir muito calor. Então, embora apareçam 10 a quinta joules, quando a gente leva para uma unidade que a gente usa mais no dia a dia, transformando isso em calorias, a gente percebe que não é uma quantidade de calorias muito grande, como a gente está acostumado a trabalhar, ok? Espero que vocês tenham compreendido, espero que eu não tenha cometido erros durante essa aula.
E o assunto eu encerro por aqui. Nossa próxima aula é sobre calor sensível e calor latente. Isso é, eu vou dar 2 nomes para essa energia térmica na próxima aula, ok? E fiquem bem!